se você não é perseguido neste mundo, tem alguma coisa errada com você. Assim, como assim, pastora? Todo mundo me ama, todo mundo gosta de mim, assim, então tem alguma coisa errada com você. Porque para entender esse texto, né, a gente tem que olhar todo o contexto. Se a gente ler só os versículos de hoje, vocês vão sair com o cabelo em pé. E talvez vão dizer, não quero mais ser cristão, tá? Mas não é, igual eu falei, não dá para tirar. Para lembrar, né, o que estava na mente de Jesus quando ele vai conversar com os discípulos, nós temos que ver um quadro bem interessante. Deixa ele por último. Aqui, então, Jesus tinha 12 discípulos e ele, se a gente ver, o fim da história dos 12 discípulos é esse daqui mesmo, tá? Acho que dá para ler, né? Mesmo que tá pequenininho. O Judas, o Iscariotes, ele tirou a própria vida depois de trair Jesus. Então, é bem triste. Depois, então, o Pedro foi crucificado, o André foi crucificado, tem mais crucificado ali embaixo. Quem que foi ainda? Também o Simão, o Zelote, também foi crucificado. Apedrejado tiveram 2 também, o Tiago, o Judas também, acho que foi... E agora, bom, tá ali a imagem, né? E aí também teve os decapitados, né? Literalmente que a sua cabeça foi cortada. De morte morrida, né? Como diz os nordestinos, só teve literalmente o João que escreveu o Evangelho de João e o Apocalipse. Todos os outros sofreram a consequência de servir a Jesus num tempo onde era proibido ser cristão. E aí o que soa quando eu olho esse quadro é a frase do Paulo, que diz: viver com Cristo é o correto, né? Vou parafrasear. E a morte é a consequência. Ou seja, ele diz, melhor é morrer por Cristo ou viver sem Ele. Vou repetir. Melhor é morrer por Cristo, com Cristo, do que viver sem Cristo. E essa é uma verdade dos nossos dias. Porque a gente vai compreender, desde o primeiro hino que nós cantamos, né? Que Ele que nos dá essa nova vida. Por isso que todo esse quadro, e assim ao longo dos séculos, várias pessoas disseram, não, eu sou cristão. E a pessoa até olhar com piedade e dizer, olha, se você disser que você não é cristão, eu posso te livrar. Você volta para casa e vive a tua vida. E a pessoa simplesmente dizer, não, eu sou cristão. E aí? E se fosse você dentro dessa situação? Se você disser, eu sou cristã, você não volta para casa hoje. Todos os seus sonhos, todos os seus planos vão literalmente para debaixo da terra. Mas, eis que tem os planos de Deus. E aí, só quando a gente conhece os planos de Deus, a gente diz, eu prefiro os planos de Deus do que os meus planos. Não fico feliz que no Brasil nós não temos essa situação. Em outros lugares ainda existe essa situação, né, de que se você for cristão você perde tudo, né, até mesmo a vida. Outros você perde a família, principalmente em regiões muçulmanas. Se você vai para o cristianismo e diz, eu não consigo viver sem esse Jesus na minha vida, elas têm que abrir mão até mesmo da família. Elas são deserdadas, né? E me esquece que eu sou teu pai, me esquece que eu sou a tua mãe. E nunca mais volte aqui dentro. E elas acabam assumindo. Para ver, e aí esse é um símbolo, né? Que para quem não acredita em Jesus, fica uma incógnita. Como é que pessoas abriram mão das suas vidas por causa desse negócio aqui, né? Que é só um livro para muitas pessoas. E a gente que vive com Deus, entende o amor de Jesus que transforma a nossa vida, a gente diz, não, porque depois daqui que o dinheiro pode comprar e a vida, nós temos muito mais. Tranquilo entender? Então, quando Jesus fala esse texto, ele está lembrando do que, ou não lembrando não, né? Sabendo do que vai acontecer com os discípulos. E aí vem o texto tão especial. Para entender um pouquinho de Mateus, né? Mateus vai começar falando de Jesus, o nascimento dele. Depois ali fala a preparação para o ministério, né? A tentação, o chamado, né? O batismo. E depois vem o Sermão do Monte. Então Jesus estava com uma multidão e ele ensina ética
como viver entre as pessoas. Ele vai resgatar os 10 mandamentos. E depois ele vai dizer, não só vocês não podem roubar, ter adultério, mas como é que vocês vão se relacionar agora com esse Deus que não é mais o Deus criador de tudo, mas também é Pai. Aquilo que a gente falou. E é isso, capítulo 6, 7, 5, 6 e 7. Vem o capítulo 8. Capítulo 8, então, começa a falar, né, chamar os discípulos. E o 9, ele faz um monte de milagres, mostrando que primeiro vem o ensinamento, depois, então, os milagres. E vem o capítulo... No começo do capítulo 10, Jesus já começa falando para eles, olha, não vai ser fácil, né? Primeiro ele vai dizer assim, olha, tem uma caminhada comigo. Vocês vão aprender quem eu sou de verdade. Não só aquele que ensina ou faz milagre, mas vocês vão ver que eu não sou só um profeta. Depois ele vai dizer, olha, vocês vão e ensinem as pessoas essa boa notícia, ou sobre o reino de Deus. Eu até marquei aqui, não só ensinar, mas também vocês são chamados a pregar o reino de Deus, os discípulos, tá? Que ele falava só para os discípulos, o capítulo 10. Então vocês vão agora andar por aí, ensinar o reino de Deus está próximo, curar enfermos, ressuscitar os mortos e aí continua as outras coisas que os discípulos falam, mas sem cobrar nada. E não leva nada, só vai com a roupa do corpo, porque Deus proverá o resto. E soa meio estranho, mas Jesus diz, olha, vocês vão chegar nos lugares, em alguns lugares vocês vão ser bem recebidos. Em outro, vai parecer que vocês são como ovelha no meio de lobos. Lembraram do texto? E aí ele vai dizer, tem lugares onde vocês não vão ser bem-vindos. E aí depois eu vou dizer, né, lá no finalzinho, o que vocês fazem quando chegarem. Bom, deu para entender todo o enredo, né? É que eu falei, tem que saber um pouquinho, senão a gente vai soar meio estranho esse texto. Então os discípulos agora, né, estavam sendo enviados por Jesus para ir diante das pessoas dizendo, olha, eis que vem o reino de Deus. E está aqui o nosso Senhor, o nosso Rei, Jesus Cristo se apresentando. Aquele que não é como nós, não é um profeta, mas é o Filho de Deus. E aí, né, ele vai dizer, não vai ser fácil para vocês. Então nesse contexto agora vem o texto. Então, Mateus, capítulo 10, versículo 24. Jesus começa dizendo, olha, ninguém é mais importante, né? Um discípulo, um aluno não é mais importante do que o seu mestre. Quando ele diz isso, ele diz, olha, vocês, discípulos, não sabem o que vai acontecer comigo. Então, saibam que quando acontecer isso com a vida de vocês, vocês não estão sendo melhores do que eu. Porque se eu sofri, vocês também vão sofrer. Então aqui Jesus não está dizendo, né, nos nossos dias, que a gente tem que subir de cargo. Não, ele está falando dele mesmo. Diz assim, olha, eu sou o dono deste mundo, né? E por eu ser o dono deste mundo, e o mundo não me querer, eu vou ser crucificado. Quase ele diz isso. E vocês também vão sofrer por isso. Se a gente vai olhar para Apocalipse, é a mesma coisa. Se nós somos bonzinhos diante de todo mundo, cuidado. Uma vez eu falei isso e a pessoa depois me chamou para uma visita. Porque eu falei a seguinte frase, se você não é perseguido neste mundo, tem alguma coisa errada com você. Eu disse, como assim, pastora? Todo mundo me ama, todo mundo gosta de mim, assim, então tem alguma coisa errada com você. Porque o mundo que a gente vive... E aí eu posso usar, né, só os 10 mandamentos. Se você é cristão, você não tem como concordar com todas as coisas deste mundo. Eu estou certa ou estou errada? Estou certa, né? E aí, talvez o nosso erro, e aí o texto vai falar claramente, nós temos que ir e pregar o reino de Deus. Mandamento de Jesus. Talvez nós estamos assim, esse vai levar um tropeção e vai cair, mas não tem nada a ver com a vida dele. E a gente deixa o negócio ir. Sabe, nós como cristãos, talvez
O problema dos nossos dias é, não, Jesus ensina isso, Deus conduz assim, na minha vida eu faço isso. E dizer claramente porque essa é a nossa regra, né? Agora olhando para os primeiros versículos de Mateus. E aí a gente, como diz, se você quer continuar agindo desse jeito errado, decisão tua, mas eu tenho que te avisar que isso vai dar problema. Mesmo que todo mundo faz, aí vem aquela velha frase, né? Para os filhos a gente diz, você não é todo mundo. Por que para os filhos a gente faz isso? E para os nossos amigos, para os nossos chefes, né? Para os nossos vizinhos, para os nossos colegas, né? Que convivem com a gente não faz. Porque, se eu falar isso para ele, ele vai virar a cara para mim. Não, se eu falar a verdade para ela, nunca mais vou perder uma amiga. Perceberam onde está a situação? E aí é bem claro, tá? Se nós somos cristãos verdadeiros, nós vamos ser perseguidos sim. Olha os discípulos, deixei o quadro para isso. Eles morreram porque eles disseram, você está vivendo errado e eu não consigo me calar diante disso. Mesmo que me custe a vida. E aí esse é o amor verdadeiro que Jesus vai falar, e daí ele continua, né? Ele coloca essa primeira parte, mas ele vai seguindo dizendo assim, olha, não tenha medo, porque eu vou estar com você 3 vezes, né? Eu até deixei grifazinho. Não tenha medo, você é muito importante para Deus. Tenha coragem de se levantar e dizer, eu te amo muito. E eu sei que esse caminho que você está seguindo vai dar problema. Vai atrapalhar a tua vida, vai ter isso como consequência. E a gente tem autoridade para dizer isso, porque a gente não vai sozinho. Deus vai com a gente. Mesmo que a pessoa não goste. Por quê? O padrão de Jesus aqui, e ele vai falar claramente, ele vai dizer assim, olha, cada um de vocês é muito valioso para Deus. Ao ponto de Jesus morrer na cruz. Nós vamos experimentar isso na Santa Ceia depois. Deus ama muito essa pessoa para não querer que ela sofra as consequências deste mundo que nos engana. Por isso que ele vai falar claramente, olha, quem domina essa casa, esse lar, é o Beelzebul, é o pai da mentira, é o enganador. E aí nós temos que tirar ele, né, a mentira, a enganação, deste mundo, da nossa família, para que a gente possa ver as promessas de Deus. Como diz os jovens, mas é difícil, pastora, ser cristão. Mas vale a pena. E aí então a gente vai se levantar, e aí o padrão, como eu falei, de Jesus é bem claro. Eu amo vocês. Muito. E na época era muito valorizado os pardais, né? Os passarinhos, porque eram levados para o templo, né? Eles dizem, olha só, se os próprios passarinhos são tão valiosos, né? Para vocês, e se vocês acabam perdendo, né, dá prejuízo, e nenhum deles morre, né, se Deus não permitir, quanto mais você, a tua vida. Você é tão valioso para Deus, Ele se interessa tanto pela tua vida, que Ele sabe até quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Quando eu era adolescente, eu fiz uma experiência. A gente não tinha internet naquela vez, né? Eu ouvi que, sei lá, mais do que 20 cabelos que caem durante o dia, você está doente, né? A gente quer saber tudo, né? Vamos ver se funciona mesmo, né? Eu sei que eu tentei contar quantos fios de cabelo caía da minha cabeça num dia. Eu já não consegui. Quanto mais saber quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Mas Deus se interessa tanto pela minha vida, pela tua vida, que Ele sabe até quantos fios de cabelo você tem. O que está passando pela tua cabeça agora? Quais são as tuas preocupações? Quais são as coisas que você tem para agradecer? Como eu coloquei, Ele já sabe até o que vai acontecer no futuro. Por isso que Ele está sendo tão carinhoso com os discípulos nessa palavra. Esse é o Deus que não muda. E esse é o princípio dele dizer assim, eu amo você, mas eu amo também quem está do teu lado. Por isso, fale. E aí ele vai dizer tão claramente, você é muito mais importante para Deus do que os passarinhos, do que tudo que está em volta. E o final, então,
A gente às vezes acaba, né, literalmente não ouvindo. E na versão que vocês têm, eu acho bem legal, eu deveria ter colocado aqui aquela imagem, acabei esquecendo. Lembra que a gente ouve muito, cada um tem uma cruz para carregar? Já ouviram? Aí tem até aquela historinha, né, que se você cortar a cruz, quando chega na vida eterna, né, você não consegue ultrapassar o desfiladeiro, né, tem um morrinho, já viram essa imagem? Vou desenhar para vocês. Tem um precipício, tem aqui uma coisinha, aqui uma terrinha, e aí vem cada um com uma sua cruzinha, né? E aí, no meio do caminho, você vai cortando, né? Não quero carregar esse peso, né? Aí tá lá o desfiladeiro. Quando você chega para ir, né, para o reino, né, eterno, aí quem cortou, né, os seus pesares, né, a cruz está mais curta e não consegue passar. Já viram essa imagem? Então, gente, isso não é muito cristã não, tá? Deixa eu colocar já aqui, esqueci, depois eu coloco no videozinho. Não é muito cristã não. Porque se nós olharmos para o texto de hoje e todo o evangelho, vai dizer que sim, nós somos cristãos, nós temos que viver uma vida como Jesus, tanto que ele vai dizer, eu vou sofrer isso, eu vou viver dessa forma, e vocês como meus discípulos, alunos também vão passar por isso, mas não temas. 3 vezes. Significa que diante das dificuldades da cruz que eu tenho que carregar, quem que vai carregar essa cruz mesmo? Sou eu? Viu como a gente erra, né? Nós que vamos carregar essa cruz. Quem morreu na cruz e carregou a cruz? Obrigado, minhas crianças são maravilhosas. Foi Jesus. Ele já carregou a cruz. Ele já sofreu. E aí, se a gente olha o quadro dos discípulos, eles foram sorrindo para a cruz? Não foram. Eles foram tristes para as suas mortes, tá? E tanto o último, né, ali que é o Estevão, que substituiu Judas, se a gente olha em Atos, podem olhar bem bonito a história dele. Ele vai olhar para as pessoas com um ar de tristeza, vai dizer, Senhor, eles não entenderam a mensagem do teu amor, do teu reino. E ele vai falar a mesma coisa que Jesus, tem misericórdia deles. Sabe? Quem carrega a cruz é Jesus. E diante dos fardos, a Bíblia fala de fardos que nós temos que carregar, nós não carregamos sozinhos. Vários deles nós podemos deixar aos pés da cruz. Muito obrigada. É isso aí. Por isso que o nosso Deus é tão maravilhoso que ele diz assim, vai. Tem muitas pessoas carregando uma cruz que não é delas, porque Jesus é que carregou. Tem muitas pessoas que não sabem que elas têm um Deus grande, forte, poderoso, mas um Deus amoroso como um pai. Que a gente pode gritar, pai mãe, né? Mãe a gente grita mais, mãe! E vem ali, ó, nos carregar no colo e dizer, deixa eu cuidar de você. Esse é o nosso Deus que diz sim, que nós vamos ter que as nossas dificuldades deste mundo, mas que nós vamos vencer todas elas, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Ele vai caminhar conosco, algumas coisas Ele vai deixar permitir, tá? Mas nada que a nossa força não possa, né, para fortalecer a nossa fé, vamos dizer assim. Então, deixa eu mudar a frase. Tem coisas que Ele vai permitir sim, que aconteçam na nossa vida, mas é para fortalecer a nossa fé, para firmar os nossos passos em sentido ao reino de Deus, a vida eterna. Mas todas as outras, Ele quer que a gente lembre quem Ele é e deixe aos pés da cruz. E aí a nossa tarefa é olhar para quem está do lado e dizer assim, olha, Deus tem algo para fazer. E aí Ele vai dizer, tá? Quando nós fizermos isso, vou voltar agora, né? O último texto ali, a última parte, nem a nossa família. Por isso a gente não pode tirar fora do contexto, né? Versículo 34, ó. Jesus dizendo, não pense que eu vim trazer a paz ao mundo. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. E aí ele vai dizer, né, que um filho vai brigar com o pai, que a mãe vai brigar com a nora, e essas coisas todas que tá ali na Bíblia, tá na Bíblia. Só que tem um contexto, tá? Não é pra gente criar guerra, não. A espada aqui é um símbolo de guerra,
né, de luta, mas também de separação do certo e do errado. E aí a gente tem que ouvir esse texto com os versículos 13 e 14 de Mateus ainda, no mesmo capítulo. Ele vai dizer assim, olha, quando você chegar na casa de alguém, diga, a paz esteja contigo. Se a pessoa acolher aquele shalom de Deus que a gente cantou no começo do culto, então fique e tenha o tempo de comunhão com essa pessoa. Se você não for recebido, bem recebido, ele sacode a poeira e vai para outro lugar. E retira a paz. Eu acho tão especial porque aqui é o mandamento de Jesus dizendo assim, não é você que convence as pessoas. Quem morreu por ela sou eu. Por isso que vocês vão ir e levar, sim, dizer quem é esse Deus, quem é Jesus, o que ele fez pela tua vida. Mas caso a pessoa não queira, se retire. É decisão nossa. E aí sim, né, eu volto ao começo que eu falei, você morreria por Jesus e com Jesus? Ou você prefere viver mais tempo, né? E aí, literalmente, a gente está escolhendo entre a paz do Senhor e as guerras desse mundo. Entenderam o porquê desse texto? E aí, quando nós estamos em paz com Deus e na paz de Deus, onde nós estamos é transformado. Por isso que quando a gente vai para um lugar onde não tem a paz de Deus, tem guerra, tem espada. Literalmente é o mal contra o bem. E aí, não briga, essa briga não é tua. Entrega para Deus. E por isso se retire. Deu para entender a ideia? Deus não quer que a gente brigue com a família não, tá? Pelo contrário. Ele quer bênção para a família. Mas ele diz, tem tanta gente precisando, ouvindo da minha palavra, não perca tempo. Entregue para mim as pessoas que só querem guerra, só querem briga. A palavra de Deus é essa para nós hoje. Olha quem é Deus na tua vida. Olha tudo que Ele tem feito. Olha como Ele tem fortalecido a tua fé. Só que olha em volta. Tem muitas pessoas que estão carregando o fardo que elas podiam entregar nos pés de Jesus. Elas estão carregando uma cruz que não é delas, é de Jesus. E sim, nós temos que dizer em alta voz, a minha vida é diferente, porque eu tenho um Deus que tem transformado dia a dia e me dado vida. E as pessoas precisam ouvir. Por isso, esse é o convite. Não fique de boca fechada diante das coisas erradas. Mesmo que você sofra as consequências. Mesmo que as pessoas virem a cara por você. Mas eu termino com a frase de Jesus, né? Se vocês me confessarem diante das pessoas, eu vou confessar, eu vou levar vocês diante do meu Pai. Isso acho que é o versículo 25, 26, está no texto também. Fiquemos com isso. O que você prefere? As pessoas falarem bem de você aqui e Deus fala assim, não conheço esse daí. Ou Jesus fala, conheço, legal Senhor, essa pessoa é boa. Teve uns probleminha lá com os parentes que não entenderam o amor, né? Mas é uma pessoa que eu gosto muito. E aí, vale a pena ser amado pelo teu chefe ou ser amado por Jesus? Vale a pena ser amado por Jesus ou ser amado, né, por outras situações? Pense nisso. Que Deus seja abençoando as nossas decisões e as nossas escolhas. Que assim seja. Amém.